Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para tentar apresentar e comentar com vocês um livro chamado Não Me Abandone Jamais. Antes de entrar na história e nos meus comentários e nas minhas reflexões sobre Não Me Abandone Jamais, vale dizer que esse livro foi adaptado para o cinema. Ele conta ali com a Keira Knightley e o Andrew Garfield, se eu não me engano, no elenco. Nunca assisti, não sei dizer se é bom, não sei dizer até que ponto ele é fiel ao livro, mas ele existe, então caso você tenha interesse, queira conferir, ele deve estar em algum lugar entre nós. Outra coisa que vale dizer e que eu sempre gosto de destacar nos meus vídeos é que Kazuo Ishiguro é um daqueles escritores que gostam de dizer ou que já mencionaram algumas vezes que não são escritores de ficção científica, porque a ficção científica ainda é vista como um estilo, como um gênero narrativo, literário menor. Kazuo Ishiguro já rebaixou a nossa querida e amada ficção científica, porém, Não Me Abandone Jamais é, ao mesmo tempo, um romance ali de formação, talvez, e é também uma distopia e uma ficção científica. Mas o que a gente encontra, afinal de contas, em Não Me Abandone Jamais? A gente tem aqui um mundo muito parecido com o nosso, porém que conseguiu desenvolver e estabelecer, consolidar algumas peculiaridades um tanto quanto assombrosas, um tanto quanto sombrias, um tanto quanto polêmicas e problemáticas. Em Não Me Abandone Jamais, a gente tem instituições diferenciadas entre si, com ideologias muito claras. Essas instituições, então, cuidam de crianças que possuem um propósito muito específico na sociedade. Elas vão se tornar doadores e ou cuidadores. O que significa isso? E eu tomo a liberdade de oferecer esse spoiler, porque a grande maioria das sinopses fala justamente isso para o leitor, então você já começa a leitura sabendo o que seria essa doação. É que quando as crianças ali atingirem certa maturidade, elas vão, claro que elas já não vão mais ser crianças, elas vão ser adultos, eles vão começar um processo de doação de órgãos. Então, o único propósito deles na sociedade é crescer, se desenvolver, se manterem saudáveis para que, em determinado momento da sua vida, a gente consiga e comece a retirar os seus órgãos vitais para transplantá-los para uma pessoa que, sei lá, às vezes tem algum problema do coração, tem algum problema nos pulmões, não sei, que tem algum problema de saúde. Só por isso você percebe que sim, Kazuo Ishiguro foi beber nas águas da ficção científica e foi beber nas águas da distopia para criar essa história. Nisso a gente precisa entender que essas mesmas pessoas que estão sendo criadas e cuidadas também cuidam de si mesmos. O que significa isso? Que eles vão acompanhar ali antigos companheiros de instituição ou então outros companheiros de outras instituições ao longo dos processos de doação. Então eles vão cuidar deles, vão fazer companhia, vão prezar pelo seu bem-estar para que eles mantenham o mínimo de saúde possível para sobreviver até a próxima doação. O que acontece em Não Me Abandone Jamais é que, além de ter essa premissa, ele também vai te mostrar uma personagem específica que vivia em uma instituição específica, que era considerada ali a crème de la crème das instituições da época, porque eles visavam cuidar muito bem de todas as crianças que passavam por ali. Então eles tinham aulas de artes, eles produziam muita coisa, eles tinham ali acomodações bacanas, eles faziam exercícios, eles tinham professores ali, guardiões, digamos, que prezavam pelo bem-estar deles. É claro que eles não podiam sair dos limites da instituição, mas eles conheciam um pouquinho por meio das aulas que eles tinham de como era a sociedade, de como era ali o país em que eles viviam. Então eles conheciam muito do mundo, apesar de nunca ter estado no mundo, e eram muito bem cuidados, eram muito bem prezados pelas pessoas que ali trabalhavam. Assim a gente vai acompanhando, embora não desde o princípio, a vida dessas crianças. A gente vai
descobrir quais eram seus professores preferidos, quais eram seus melhores amigos, quais eram as encrencas em que eles se metiam, por que eles brigavam, quais eram os assuntos que eles conversavam, o que eles pensavam, e que vai mostrando então pra gente o cotidiano dessas crianças e principalmente, como eu comentei no início do vídeo, o seu processo de crescimento, o seu processo de amadurecimento. Em determinado momento, quando essas crianças já estão ali na fase da adolescência, se tornando jovens adultos, eles saem dessas instituições e vão morar em casarões específicos, que eu não sei muito bem como classificar. Nessa época da vida deles, eles têm um contato maior com a sociedade, que eles só tinham ouvido falar lá na escola, lá nas primeiras instituições. Tem um contato maior com pessoas de outras instituições, algumas, e isso é muito curioso porque o livro não se aprofunda, o livro pouco aborda piores que as deles. Eles vão começar a formar amizades com pessoas diferentes, vão se relacionar ali romanticamente com pessoas diferentes, vão gostar mais de alguém e desgostar mais de alguém, vão querer conhecer mais do mundo que está à sua volta e também vão começar cursos para se preparar ao trabalho de cuidador e em seguida ao trabalho de doador. É por esse motivo que eu digo que Não Me Abandone Jamais é um romance de formação? Se é que essa é a terminologia correta, posso estar enganada, posso estar completamente equivocada, mas ele é um livro que vai te mostrar então o crescimento dessas crianças, vai te mostrar como era o cotidiano delas, vai te mostrar com quem elas se relacionavam, o que elas pensavam. E na medida em que ele vai evoluindo, e principalmente quando ele chega ali na terceira parte, você percebe que tudo aquilo que você leu não passava, de certa forma, além aí deste amadurecimento dos personagens, de uma grande metáfora talvez para como é realmente a nossa vida, para como a gente vai se distanciando dos período da infância e para como muitas vezes a gente vai perdendo coisas que a gente vivenciou e que a gente amava e que a gente sentia na infância e vai se localizando em novos eus que a gente talvez nunca pensou que pudessem existir. E também lá na terceira parte do livro é que a gente vai perceber que toda essa questão das instituições, dos guardiões, da madame, dos professores representa também uma relação entre a criança que cresce, o adulto que ele se transforma e ali os seus pais, seus parentes, seus responsáveis. E como essas relações são difíceis e são diferentes e variam conforme locais, pontos geográficos, temporais, culturais, sociais, não sei. É claro que pra mim, o que pega mesmo e o que me faz gostar mesmo do livro é o fato de que a gente tem sim uma ficção científica, claro, mas principalmente uma distopia de peso que, embora não queira ser realmente uma distopia de peso, não deixa de ser uma distopia. E como eu sempre gosto de comentar, porque eu estudo isso e porque eu aprendo muito sobre isso e quero compartilhar com vocês, Não Me Abandone Jamais é um exemplo escancarado de que a gente não precisa de um governo autoritário para criar uma distopia. Se você tem uma parcela da população sendo prejudicada, sendo ali exterminada, sendo injustiçada, sofrendo algum tipo de detrimento para que outras pessoas se mantenham em posição elevada, e no caso aqui a gente está falando de não somente riquezas e aspectos culturais, mas de saúde, a gente tem sim uma distopia, porque temos ali uma criação, uma produção de crianças que nascem, que crescem e que morrem, literalmente, para que seus órgãos sejam tirados de si e para que eles sejam doados para outras pessoas. E é nessa terceira parte do livro que a gente vai perceber ainda que existem parcelas grandes da população, da sociedade fictícia desse livro, que não consideram essas crianças, essas pessoas, como seres humanos. E aí a gente poderia entrar numa questão totalmente diferente que eu não vou abordar nesse livro,
mas que remete ali discussões que a gente tem em livros como O Planeta dos Macacos e até mesmo Flores para Algernon. Como a gente pode determinar o valor de um outro ser? Com isso tudo a gente tem então a prova de que Não Me Abandone Jamais é uma distopia que trata de problemas sociais reais, poderíamos dizer, é uma distopia que trata de possibilidades de futuro que, embora não aconteçam e dificilmente aconteceriam da forma como acontecem no livro, não deixam de nos assustar e não deixam ali de criar paralelos de reflexão, porque fazemos coisas parecidas embora a gente não queira perceber. Por fim, existe mais um detalhezinho que eu faço questão de comentar com vocês nesse vídeo, porque acredito que comentei sobre ele em uma resenha que eu fiz lá pro Estante de Diagonal com relação ao livro Clara e o Sol, e que acredito que até comentei no vídeo sobre esse livro aqui no canal. A releitura de Não Me Abandone Jamais comprovou que sim, sutilmente, delicadamente, em detalhes específicos, Não Me Abandone Jamais pode estar acontecendo num mesmo universo, embora ali no passado deste universo de Clara e o Sol. Isso porque existe um detalhe, uma insinuação muito clara em Não Me Abandone Jamais acerca de ali, modificações genéticas e melhoramentos genéticos, principalmente com relação à elevação de QI, que ainda não tinha se estabelecido nesse livro aqui, mas que se estabeleceu em Clara e o Sol. Então, não venham me querer dizer que estou forçando interpretações nos dois livros, porque não. O próprio Não Me Abandone Jamais escancara essa informação e depois, em Clara e o Sol, a gente vai conferir essa informação se desenvolvendo, embora não tão aprofundada quanto eu gostaria, lá em Clara e o Sol. E isso é muito bacana porque o que a gente tem aqui é uma correlação de universos específicos que ligam duas histórias de um autor que diz não escrever ficção científica e distopia, mas que escreveu Não Me Abandone Jamais e Clara e o Sol. Dois livros distópicos, ficções científicas, que embora não se aprofundem nessas questões e só os utilizem como palco e como pano de fundo para tudo que ele vai querer refletir, ainda assim são ficções científicas e distopias maravilhosas. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu Não Me Abandone Jamais, se você já assistiu o filme baseado neste livrinho amado, querido do meu coração, que toda vez que eu leio eu percebo um pouquinho mais da história e gosto ainda mais do livro. Vamos falar sobre Kazuo Ishiguro e os seus universos conectados nas caixinhas dos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.